Estamos de volta no Hora da Verdade. Aqui a gente tem um compromisso nosso com a verdade. É claro que a verdade de cada um que aqui vem fazer aqui o seu depoimento, principalmente, por exemplo, hoje nós temos aí o secretário de Defesa Social, Luiz Carlos Lima, e você fazendo as suas perguntas também em relação ao trabalho efetuado pelo secretário perante a pasta, né? E quando a gente fala de bater um papo, de conversar, a gente busca conhecimento. E conhecimento também você encontra através de bons livros. Aqui em Poços de Caldas a gente tem uma das maiores redes de livrarias do Brasil, que é a Livraria Nobel, que aqui em Poços fica ali na rua Rio de Janeiro, quase esquina com a rua Santa Catarina. Por lá, por exemplo, esse livro que faz bastante sucesso no mundo, onde a gente fala muito, O Poder dos Quietos, como os tímidos e introvertidos podem mudar um mundo que não para de falar. E eu também faço parte desse povo que fala demais, né? Aqui, por falar em fala demais, quem é uma pessoa que está muito comentada aí, que a gente fala demais dele, o mundo está falando demais dele, é o Neymar, né? O jogador Neymar, que hoje veste a camisa, ele já vestiu muito tempo a camisa do Santos Futebol Clube e hoje veste a camisa do Barcelona. O livro para você conhecer um pouco mais sobre o Neymar, as histórias de um dos maiores ídolos da atualidade, na conversa dele com o seu pai estar aqui. E um livro histórico, né, um romance histórico, Elizabeth I, O Anoitecer de um Reinado. Pela Livraria Nobel também você encontra o nosso livro que a gente vai estar sorteando para você que está participando do Hora da Verdade, o livro Veracidade, nosso trabalho aí. Ao final deste programa a gente vai estar sorteando para você que está participando aqui do Hora da Verdade, nesse papo com o secretário de Defesa Social, Luiz Carlos Lima. Eu estou aqui tão cheio de perguntas que eu já não sei qual a última pergunta que eu fiz para você, Lima. Qual foi? Você lembra? Não sei. Bom, o Márcio diz que é contra falar que não tem câmeras, assim ficamos sem segurança. Você pensa da mesma maneira ou não? Eu dou razão parcial a ele, que eu acho que a gente não deve estar mostrando as nossas deficiências, no sentido de que ela pode gerar maior interesse nas ações ou violações. Mas, por outro lado, também é importante que a gente tenha consciência, como aqui chama a Hora da Verdade, né? Nós temos que falar também um pouco daquilo que é o dia a dia da cidade e mostrar até para aquele que tem interesse que nós vamos mudar e reverter esse quadro. O Luiz Bertozzi, obrigado Luiz, participando com a gente aqui. Em Sertãozinho, diz ele, as rampas são pintadas de amarelo. Ele pergunta se não pode fazer o mesmo aqui na cidade com relação às rampas. Tem possibilidade. O Antônio Carlos pergunta, e é uma pergunta que tem outras pessoas perguntando também, se vão contratar, não é essa não, mas essa também já tem umas duas pessoas perguntando a respeito de se vão contratar segurança do Estado para fazer a segurança do Palace Cassino. Como o Palace vai ser retomado pela gestão estadual, aí a forma de vigilância eu não posso afirmar qual será, porque faz parte do plano daquela instituição. O Carioca, essa sim é a pergunta que tem outras pessoas fazendo, é se tem projeto de previsão aí de concurso para a Guarda Municipal. Sim, o prefeito já havia anunciado logo no início da gestão que faria um aporte de mais efetivo para a Guarda. Nesse encaminhar das questões, nós fizemos apenas uma alteração de ordem, nós devemos, já anunciamos isso, mas estamos aí na fase de acerto de edital. Nós vamos primeiramente lançar o edital dos agentes de trânsito, porque essa é uma demanda, vamos dizer assim, reprimida há mais tempo e que a gente precisa criar esse serviço para efetivamente darmos passos mais efetivos na municipalização do trânsito. E a questão da guarda, o aumento de efetivo será feito a posteriori. O senhor é a favor, como militar, como policial militar, de qual atuação da Guarda Municipal? Claro que o senhor, quando era coronel aí da Polícia Militar, tinha um relacionamento muito próximo com a Guarda e agora também como secretário dessa pasta também tem. Qual é o seu pensamento em relação ao trabalho da Guarda? As guardas municipais, constitucionalmente, elas estão inseridas no capítulo da segurança pública. Então, o foco da Guarda é contribuir no contexto da segurança pública. Em quais limites? Então, aí é que é a questão principal de abordagem. Nós estamos caminhando para que a Guarda consiga efetivamente contribuir cada vez mais na questão da segurança pública, nessa primeira fase voltada para aqueles espaços que o município tem atuação direta e para aqueles serviços que a própria gestão administrativa municipal executa. Então, como eu citei anteriormente numa pergunta, acho que da Alexandra, relacionada à escola, nós estamos focando, nesse primeiro momento, além dos espaços públicos, as praças, nós estamos focando escolas e postos de saúde como sendo
nossas prioridades. Se nós lembrarmos que nesses espaços nós temos aí 28 mil alunos e familiares que circulam diariamente e temos outro tanto no setor de saúde, nós vamos estar mais próximos da população e vamos estar dando aí um aporte muito útil na segurança pública e facilitando, inclusive, o trabalho da Polícia Militar. Então, nós já temos trabalhado nessa direção, eu não sei se o cidadão tem percebido, alguns eventos, há muito espaço público sendo utilizado com apoio mais voltado para a Guarda do que para a PM. Então, nós temos procurado assumir uma série de funções no sentido de liberar e deixar a Polícia Militar um pouco mais disponível para ações de mais qualidade, de mais preparo, logicamente dentro da estrutura de cada uma, mas de forma bastante interativa e próxima, construindo agendas comuns e estabelecendo um planejamento que permita que não haja sobreposição de esforços e que efetivamente um contribua para que o outro trabalhe melhor. E é assim que a gente tem caminhado. Com relação a isso que o senhor disse, em relação ao trabalho da Guarda, o senhor, pelo que o senhor está dizendo aí, em relação a essa capacitação, envolve, então, treinamentos mesmo em relação, quase que não é um treinamento similar, com certeza, talvez similar ao que a Polícia Militar exige para os seus policiais, não? Mais ou menos não, isso? Todo trabalho que envolve, logicamente, essa questão do empenho direto da pessoa, ele tem que estar sempre sendo acompanhado e tem que ser objeto de reciclagem e de formação e treinamento. A Guarda de Poços de Caldas estava direcionada para um tipo de intervenção. Toda vez que você quer alterar essa intervenção, há que ocorrer um ajuste, uma adequação, uma capacitação para que isso possa ser desenvolvido, logicamente com toda a cautela e cuidado com o profissional, em primeiro momento, para que isso produza resultado. O guarda municipal não pode andar armado, segundo a legislação, Lima, ou existe brechas nisso? Há algumas controvérsias ainda, o Brasil é o país das leis e da interpretação das leis. Então, nós vamos encontrar algumas guardas no Brasil que ainda entendem que podem usar arma e a grande maioria que não. Nós, hoje, pelo perfil de instituição que temos, enxergamos que ela tem uma grande contribuição e que há outros tipos de equipamentos não letais que possam ser agregados a esse profissional para que ele execute a sua missão. A Neuza ligou para a gente e disse o seguinte: está tudo muito bonito, o senhor está falando bonito, mas os estacionamentos dos ônibus no centro da cidade, diz a Neuza, vão ficar na mesma. Os hoteleiros, diz a Neuza, é quem manda. Aí eu tenho que responder o seguinte: o tempo é o senhor da razão, ele vai confirmar a sua percepção ou não. Eu acho que a gente não pode trabalhar com pré-ideias concebidas e não podemos achar que um erro justifica o outro. Até volto aqui no próprio edital de abertura do programa, onde fizemos e verificamos a alusão aos block box e dizendo que existem tantos outros que violam e que atentam contra o cidadão. É importante lembrar que um erro não ameniza o outro. Todos estão errados, todos devem ser combatidos. O João Cândido ligou para a gente, obrigado, João. Ele diz que precisa de mais vagas para cadeirante na cidade. Essa é uma demanda que a gente tem e aos poucos a gente vai crescendo. Logicamente que hoje a gente entende que há necessidade de ampliar. Ocorre que a área central, principalmente, que é a maior demandada, ela tem uma série de problemas de utilização de espaço público que a gente tem que fazer uma revisão e aí sim disponibilizar mais espaços para quem mais necessita. Com relação à segurança, me parece que há uma previsão aí de contratação de 30 agentes de trânsito na cidade. Isso é real? 30 a 35, está fechando o edital. Acredito que consigamos os 35, senão serão 30 e esse edital ainda é para ser lançado esse ano. A jornalista Natália Carvalho nos auxilia aqui também numa pergunta. O tema polêmico que é a questão do trânsito na Avenida João Pinheiro. No início de 2011, escreveu ela aqui para a gente, foi implantada uma terceira faixa no local, perto da gente aqui inclusive. Essa ação fazia parte de um plano de mobilidade com o objetivo de aliviar o trânsito que não foi bem aceito pelos comerciantes. Por isso o Demutran extinguiu a faixa em algumas partes da avenida. Mesmo assim, as reclamações sobre o tema são muitas. O que está sendo feito em relação a isso?
Esse tema ganha agora uma dimensão nova, que foi a liberação de recursos do PAC 2 para a cidade, e um dos projetos apresentados é exatamente a revitalização e revisão do projeto da Avenida João Pinheiro, que nesse projeto contará com 3 faixas bem dimensionadas, com as calçadas retornando às suas dimensões corretas, e assim nós vamos ter uma harmonização daquilo que é essa utilização desse espaço público. Então, a João Pinheiro e outras vias que estão incorporadas nesse projeto serão tratadas com esse recurso. Uma questão também que é de responsabilidade da sua pasta é a Zona Azul. E a gente viu algumas modificações, elas estão produzindo resultados, ou há uma intenção de mudar ainda mais outros pontos relacionados a esse tema? Não, o Zona Azul, ele não teve grandes modificações, né? O que houve foi apenas assim, um pequeno ajuste de percurso em função da parceria da Prefeitura com a instituição, a associação comercial, que era a operadora do sistema. Esse é um processo que estava se extinguindo, não há mais as condições iniciais para que isso acontecesse adequadamente, então não se estava encontrando pessoas a serem contratadas para fazer o trabalho de rua, por isso nós tivemos que mudar a estratégia de venda, com menos participação do elemento humano e mais dos postos de venda, e logicamente algum tipo de ação no sentido de se evitar ou coibir um pouco o nível de abuso que tinha na utilização daquele espaço. E hoje a gente já tem visto que o número de oportunidades para estacionar melhorou. Pode melhorar mais? Certamente. Chegamos no ideal? De forma alguma. Então, mostra que é preciso trabalhar para gerar mais oportunidades. Então, nós estamos fazendo uma proposta de alteração da lei para que, então, a gente consiga fazer um revigoramento total do sistema Zona Azul, com mudança da própria forma de gestão e, logicamente, dando um maior profissionalismo, não que a associação não tenha, mas no sentido de estabelecer outros tipos de vínculo de prestação de serviço em relação à utilização desse sistema de estacionamento rotativo pago. Segurança na cidade também reflete aí o problema mundial, que é a questão das drogas. Em Poços de Caldas, com a participação aí do COAD, em parceria com a Secretaria de Defesa Social, foi realizada a primeira conferência municipal sobre drogas. Certo. Quais foram os resultados dessa conferência? Nesse primeiro momento, inclusive, nós estamos à frente do COAD, no sentido de auxiliar nesse processo de dinamização desse conselho tão importante para a cidade. Então, a primeira conferência foi realizada exatamente nesse intuito de iniciarmos discussões e proposições para início dos trabalhos. Então, o conselho foi empossado em agosto e depois feita alguma revisão de nomeação em setembro. Outubro nós já tivemos que fazer a primeira conferência e agora no início do mês nós estamos na conferência estadual com os delegados eleitos na conferência municipal e, logicamente, até dentro do próprio município há toda uma política pública voltada para essa questão das drogas. Todas as pastas do governo municipal hoje têm como uma de suas prioridades uma atuação daquilo que é a sua atribuição. Por exemplo, a saúde hoje ela está dentro das 3 condições básicas das políticas de drogas, que é a questão do tratamento. Então, nós temos a prevenção, o tratamento e a reinserção social e redução de danos como sendo os grandes pilares da política sobre drogas. E essa conferência nos aponta para que o município se engaje cada vez mais nessa luta e que a gente consiga aglutinar todas as boas práticas e fazer uma boa coordenação para que a gente faça um enfrentamento de mais qualidade, porque as ações estão tanto quanto dispersadas e é necessário que a gente faça alguma coisa nesse sentido. O próprio Gabinete de Gestão Integrada tem o propósito de fazer um observatório municipal nos moldes que a gente tem o estadual e o federal, de forma a monitorar, a capacitar e realmente colocar uma rede de atuação específica nesse enfrentamento, que é algo sério. Se nós olharmos o relatório da ONU sobre as drogas no mundo, não há redução do consumo de drogas no mundo. Então, é um desafio contemporâneo da humanidade. Como e de que maneira melhor lidar com essa questão?
Então aí nós vamos trabalhar sobre o próprio indivíduo, sobre a família, sobre a sociedade. Então tem todos esses pontos que tem que ser bastante objeto de ação direta, de discussão, de avaliação, porque não é um problema que historicamente teve bons resultados com políticas repressivas sérias. As repressões são qualificadas naquele ambiente, na forma que ela produz efeito, que é no tráfico, que é na relação comercial e com a degradação com outros tipos de prática de violência. Mas a essência, ela é um trabalho de toda a sociedade e o Conselho tem esse papel de tentar realmente efetivar esse anseio de melhoria do quadro com possibilidade de resposta. Eu vou fechar esse bloco até aproveitando esse tema das drogas, com relação à presença aqui do capitão Edson. Eu contei para ele uma historinha e pedi para ele uma resposta. Eu vou contar a mesma historinha aqui e vou te pedir a resposta após o intervalo do Hora da Verdade. Diz que existiam dois pescadores, não sei se você conhece essa história, mas se conhecer, finge que não conhece, que estavam pescando lá no rio e de repente pulou uma criancinha, eles viram uma criancinha se afogando. Um pulou, foi lá salvar a criancinha. Enquanto ele estava pulando, veio uma outra criancinha, o outro pescador pulou. Enquanto os dois estão trazendo as criancinhas, né, salvas do rio, viram mais duas criancinhas, voltaram a pular para trazer as criancinhas. E assim foi, até que um deles falou, olha, você fica aqui que eu vou ver lá em cima, você salva o tanto de crianças que você puder, que eu vou ver lá em cima quem é que está jogando as criancinhas. Queria perguntar então para o Lima, né, o secretário de Defesa aqui em Poços de Caldas, quem é que está jogando as criancinhas? Já já a gente fica sabendo a resposta para essa pergunta filosófica após mais um intervalo do Hora da Verdade.